Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvida e muitos já tentaram decifrar quando será a volta de Jesus. Nós estamos muito perto? Nós estamos longe? Falta quanto tempo? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, mostrando como eu faço em todos os outros vídeos pela palavra de Deus. Será que tem como a gente decifrar quando Jesus vai voltar pelas escrituras? Ou será que não tem como? Será que a gente nunca vai saber quando Jesus vai voltar? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, beleza? Então, já deixa o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga também nas nossas redes sociais, beleza? Então é isso e vamos lá para o vídeo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ninguém sabe o dia nem a hora. Ou seja, não tem como a gente falar a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja vai ser dia tal, na hora tal, no mês tal, no ano tal. Não tem como a gente falar isso, tá entendendo? Mas a gente tem como a gente ver os tempos determinados, ou seja, tem como a gente saber se a volta de Jesus vai demorar ou ela já está bem próxima, entende? E isso pelas escrituras. Falsos profetas já tentaram marcar data para a vinda de Jesus, dizendo que o arrebatamento da igreja seria nesse dia, nesse horário, nesse ano, neste mês, nessa semana. Mas qual foi o resultado? Nada, não aconteceu nada. Não houve arrebatamento, não houve vinda de Jesus. E isso provou que o que eles estavam ensinando era mentira. Jesus vai falar em Mateus 24 que no tempo em que essas coisas acontecerem, sabemos que o fim está próximo. Quais essas coisas que Jesus está dizendo? No contexto, ele vai dizer isso daqui, ó. No fim dos tempos, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, Jesus está falando que muitos viriam no nome dele dizendo que eram o Cristo, não necessariamente iriam falar que eram o Messias, não necessariamente iriam falar que eram o Messias, mas Cristo significa ungido. Então muitos iriam vir falando que eram ungidos de Deus, iam vir enganando a muitos. Iríamos ver guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino se levantando contra reino, mas Jesus diz o que? Ainda não é o fim, ou seja, nós ainda não entramos para a grande tribulação, nós ainda não entramos para o início da última semana. O que ele fala? Todas estas coisas ainda são o princípio das dores. E isso daqui se encaixa exatamente no que vemos hoje em dia. Nação se levantando contra nação, reino contra reino, falsos profetas se autonomeando ungidos de Deus e enganando a muitos, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas ainda são o princípio das dores. Por quê? Porque a grande tribulação, antes da vinda de Jesus, tem que ainda acontecer a grande tribulação. Paulo vai escrever na sua carta que o dia do Senhor não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, mais coisas ainda tem que acontecer e ainda tem que ter uma perseguição contra o povo de Deus antes que Jesus volte. Daí Jesus vai dizer em Mateus 24, no verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, para que comece a grande tribulação, mesmo a perseguição contra os santos, contra as duas testemunhas na grande tribulação,
Primeiro, o evangelho do reino tem que ser espalhado para todas as nações. E é o evangelho do reino, não é o evangelho, a teologia da prosperidade, não é o evangelho que é pregado nas igrejas, é o evangelho do reino, o evangelho verdadeiro mesmo do reino, que vai ser anunciado pela boca dos santos do Altíssimo, das duas testemunhas, para que então venha o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, quando virdes que o abominável da desolação, ou seja, o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, estiver no lugar santo, ele estiver cercando Jerusalém, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Ou seja, quando essas coisas acontecerem, é o fim está próximo. Logo acontecerá a volta de Jesus. Mas será que estamos perto desse tempo? Como a gente vai saber se a gente está perto desse tempo onde o anticristo vai aparecer, perseguir os santos antes da volta de Jesus? Como sabemos que estamos perto desse tempo? O sermão profético continua. No verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando verdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ainda ele fala lá em outro evangelho. Aprendei, pois, esta parábola. Olhem para a figueira e para todas as outras árvores. Ele simplesmente poderia dizer, olhem para as árvores. Não, mas ele destaca, olhem para a figueira e para todas as outras árvores. Por que ele quer destacar a figueira? Na palavra de Deus, conforme esses textos que estão aparecendo aqui na tela, a figueira simboliza Israel, ou seja, a figueira, na palavra de Deus, é a nação de Israel. Isso é até uma continuação do que Jesus fez um pouco antes aqui nesse texto. Quando ele passou por uma figueira à beira do caminho, teve fome. Então, indo até a figueira, viu que não tinha fruto nenhum, apenas folhas. Então, o que ele diz? Nunca mais dê fruto. No outro dia, a figueira estava seca. Mas aqui ele fala que um dia a figueira vai voltar a brotar. Quando se aproximar o verão, o fim dos tempos, quando se aproximar o verão, essa figueira vai tornar a brotar, seus ramos se renovam, suas folhas voltam a brotar. O que o profeta Amós vê lá no capítulo 8? Um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Ou seja, quando brotarem esses frutos do verão e eles já estiverem maduros para a colheita, chegou o fim, o verão. Tá entendendo? E ele ainda fala, chegou o fim sobre o meu povo de Israel, conectando a parábola de Jesus de Mateus 24 e o evento ali da figueira que se secou com esta profecia do profeta Amós. Israel sempre foi no centro do mundo, a bússola para a gente olhar para todas as outras nações e também para a gente entender os tempos determinados. Jesus fala que quando a figueira começar a brotar, esse é um detalhe que muitas pessoas leem e passa desapercebido, mas é aqui que está a chave que faz a gente entender que estamos muito próximos da vinda de Jesus. Quando a figueira começa a brotar, sabemos que o verão está próximo. Quando essas coisas acontecerem, sabemos que o fim está próximo. E não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Qual geração? A que vir a figueira brotar. Uma geração na Bíblia é quanto tempo? Não sei, vamos ver nas escrituras. Lá para Abraão, Deus fala que a descendência dele seria maltratada por 400 anos e a quarta geração voltaria para a terra prometida. Ou seja, uma geração
400 anos igual 4 gerações, ou seja, uma geração é 100 anos. Então, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Se meditarmos bem nesse texto, podemos até tirar a conclusão de que não passarão 100 anos depois que Israel voltasse a ser uma nação. Por quê? Porque a figueira brotou, a figueira começou, os frutos, as folhas se renovarem, os ramos começarem a crescer de volta. Quando? Em 1948. Por quê? Porque Israel estava seca. Porque essa figueira estava seca. Israel não era uma nação desde o ano 70. Agora, em 1948, os ramos dela voltaram a brotar. E nesse mesmo tempo, teve muitas guerras. Teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Houve uma grande perseguição contra judeus e cristãos. Um avanço absurdo na tecnologia. A Revolução Industrial, criação de máquinas, de carros, de trem a vapor. E daí para frente, só teve avanços na tecnologia que a gente sabe que será uma ferramenta na mão do anticristo, da qual será criada a imagem para a besta e será dado fôlego para ela. Isso não está falando que alguém vai soprar e dar fôlego para uma estátua igual Deus deu para Adão. Isso só pode acontecer através da tecnologia. Então a tecnologia, a inteligência artificial já será uma arma poderosa na mão do anticristo. E isso já vem tendo avanço nos últimos 100 anos. Ou seja, em 2048 completam 100 anos desde que a figueira voltou a brotar. Será que em 2048 não poderia ser a volta de Jesus? Não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Exatamente, a gente não pode afirmar o dia e a hora, mas a gente já pode ter um vislumbre, a gente já pode olhar para os tempos determinados e estabelecer se a gente está próximo ou se ainda vai demorar muito. Tá entendendo? Então é só a gente olhar para os tempos determinados. Primeiramente, a gente tem que olhar para o quê? Para os dias da criação. Por que para os dias da criação? O que aquilo lá tem a ver com o fim dos tempos? Para Deus, um dia é como 1000 anos. Ou seja, aqueles dias da criação, os 6 dias da criação, representam o quê? Os 6 milênios. Inclusive, eu já tenho um estudo sobre isso aqui no canal. Vou deixar ele aparecendo aqui no card acima e aqui na tela, aqui a capinha dele ao lado. Ou seja, assim como para a criação, para o mundo ser criado, demorou 6 dias, assim também o mundo, o fim, o descanso de Deus só vai chegar depois do 6º dia, depois do 6º milênio, que é o 7º. Depois do 6º milênio. O descanso dele vai ser no 7º milênio. Ou seja, assim como Deus na criação descansou no 7º dia, assim no 6º milênio também Deus irá descansar. Será um milênio, o descanso. Glorioso será o lugar do seu descanso. Ou seja, devemos olhar para esses 6 milênios. Sabemos que quando Jesus veio, ele veio no 4º milênio, ou seja, 4.000 anos depois da criação da humanidade. E de Jesus até os dias de hoje, já são quase 2.000 anos, ou seja, a gente já está dentro do 6º milênio. Não haverá mais vários milênios, não haverá mais 1.000, 2.000, 3.000 anos para a volta de Jesus. A gente já está mesmo no último milênio ali, no fim dos tempos mesmo. Então, por aí a gente já sabe que o fim está próximo. Em segundo lugar, a gente tem que olhar para as festas de Deus, as 7 festas do Antigo Testamento, mas que não são apenas práticas da antiguidade, festas para judeus guardarem. Não, Deus já colocou as datas, a ordem das festas, o tempo determinado de propósito para a gente estudar. Se você acha que o Antigo Testamento não tem valor, então vá ler a Bíblia e ver que os apóstolos sempre se inspiravam nas Escrituras, e as Escrituras não eram os evangelhos, era o Antigo Testamento. Era o que os profetas, a lei, os salmos diziam. Ou seja, temos que olhar para as festas de Deus. Tem 7 festas. Ou seja, tem 4 primeiras festas. As 4 primeiras festas são Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes. E a gente sabe que elas já se cumpriram espiritualmente. A Páscoa
foi na morte de Jesus. Os asmos foi no tempo em que ele ficou debaixo da terra, lá pegando aos espíritos em prisão. As primícias. As primícias eram o quê? Os primeiros frutos. E Paulo diz o quê? Que Cristo é as primícias dos que dormem, porque ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Ou seja, primícias na ressurreição de Jesus. E Pentecostes era 50 dias depois da festa das primícias. A gente sabe que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias com os discípulos. Passados alguns dias, o que aconteceu? O derramamento do Espírito Santo. Ou seja, Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou nas primícias e enviou o seu Espírito no dia de Pentecostes. Só que depois não teve o cumprimento da festa das trombetas, da expiação, dos tabernáculos. Ou seja, Deus fez um recorte aí nas festas e deixou essas últimas 3 festas aí para o fim dos tempos, igual ele fez nas 70 semanas, que eu fiz a live também no canal, né? Vou deixar o card aparecendo aqui em cima. Outra coisa que é muito importante também a gente olhar é para as 2.300 tardes e manhãs lá do profeta Daniel no capítulo 8. A gente sabe que essas 2.300 tardes e manhãs, que eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso também, as 2.300 tardes e manhãs começam a contar a partir da Batalha de Gaugamela, ou seja, onde o Império grego derrotou o Império Persa. Por quê? Porque na visão de Daniel tem um carneiro e um bode brigando, e a própria profecia já fala que o carneiro é Pérsia e o bode é Grécia, e o bode derrota o carneiro, ou seja, a Grécia derrota a Pérsia. E daí aí, o que fala? Até quando o santuário vai ser pisado? Porque na mesma visão aparece um chifre pequeno, falando tanto de Antíoco Epífanes, né, como do anticristo também, porque Antíoco Epífanes, assim como vários outros reis e imperadores que aparecem ali nas escrituras, são figuras, são tipologias do anticristo. E daí na visão fala, até quando o santuário vai ser entregue para ser pisado, para ser profanado, e quando que ele vai ser purificado? Daí o anjo fala, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tardes e manhãs? O que são tardes e manhãs? Dias. Na criação, no primeiro dia, houve tarde e manhã. No segundo dia, tarde e manhã. No terceiro dia, houve tarde e manhã. Lá no santuário, tinha o sacrifício da tarde e o sacrifício da manhã, que eram realizados ali no mesmo dia, ou seja, haverá 2.300 dias. Só que esses dias são dias proféticos, assim como na profecia das 70 semanas, ou seja, são anos, não são dias literais, não são 2.300 dias, são 2.300 anos. E se a gente contar desde essa batalha de Gaugamela até o nascimento de Jesus, houve quanto tempo? 300 anos. E desde a vinda de Jesus, do nascimento de Jesus até os dias de hoje, houve já quase 2.000 anos. Ou seja, já está quase se completando as 2.300 tardes e manhãs, os 2.300 anos. Desde o nascimento de Jesus até os dias de hoje já tem quase 2.000 anos. E mais os 300 anos desde a Batalha de Gaugamela até o nascimento de Jesus, ou seja, 2.300 anos. Tá entendendo? Então, isso daí também prova que estamos muito perto do tempo do fim. E a última coisa, e não menos importante que a gente tem que olhar, é para o contexto atual, como eu já expliquei. Nos últimos 100 anos, houve o quê? Houve guerras, rumores de guerras, perseguição contra o povo de Deus, contra os judeus, contra os cristãos, um avanço na tecnologia, na revolução industrial, ou seja, isso prova que estamos muito perto do tempo do fim, da vinda de Jesus, e que não vai passar. E que como o mundo está hoje, não irá passar de 100 anos. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí. Se tem mais algum texto, algum acréscimo, deixe aí nos comentários. Se tem uma dúvida também, deixe aí nos comentários. Se tem uma crítica, pode deixar nos comentários também, eu vou estar respondendo a todos vocês. Então é isso. Fiquem todos na paz de Cristo e Deus abençoe vocês. Até os próximos vídeos e fiquem com Deus.